abençoar a vida de cada um que está aqui. E que também a graça do Senhor, o amor do Senhor venha cobrir a todos os ouvintes, né, da Rádio da Promessa nesta manhã. A leitura da carta de Paulo a Filemon. Nós vamos ler a carta toda, tá, irmãos? Filemon está escondidinha lá depois de Tito. Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon. Amém? Vamos lá. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor. Portanto, o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei. Para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Os irmãos podem se assentar. Espero não ter cansado os irmãos, mas os irmãos acabaram de ler um livro todo da Bíblia, né? Foi uma leitura muito proveitosa, tenho certeza. Esta carta é uma carta muito curta,
com relação às cartas que Paulo costumava escrever. E essa carta ela também foi escrita no mesmo período, entre 60 e 63 depois de Cristo, juntamente ali com as cartas aos Efésios, com as cartas aos Colossenses. E Paulo, ele escreve todos os seus textos, todas as suas cartas, elas são de cunho doutrinário. Paulo escreve por algum motivo específico, para ensinar a igreja, para fazer a igreja recordar dos preceitos que ele havia ensinado, como nós estamos vendo na carta aos Gálatas. E tudo o que Paulo fazia existia algum propósito. Aí nós nos deparamos com uma carta que é escrita direcionada a uma pessoa, alguém chamado Filemon. E ele também direciona a sua esposa, a irmã Áfia, né, que os teólogos, os estudiosos afirmam que esta era a esposa de Filemon, e Arquipo, que é o seu filho, e que pastoreava a igreja. Existia uma igreja, eles moravam ali na região de Colossos, e existia a igreja lá em Colossos, e existia uma congregação na casa de Filemon. E Arquipo era o pastor da igreja naquele momento. Porque o pastor real da igreja em si era Paulo, e Paulo estava preso. Estava preso em Roma. E aí, acontece uma situação. Este homem, aparentemente, era um homem rico. Um senhor de escravos, um senhor que tinha posses. E nós entendemos que aquele que era um senhor de um escravo, ele era proprietário de um escravo. As pessoas, no período da escravidão, elas tinham donos. Elas eram tratadas, os escravos eram tratados como instrumentos de trabalho, como pessoas que eram compradas e vendidas, e se eles causassem algum problema, o seu proprietário, o seu senhor, poderia até matá-lo, para que os outros escravos, eles olhassem aquela situação e ficassem com medo de também agir contra o seu senhor. E aí nós vamos ver no desenrolar da história que Onésimo, um desses escravos, foge do poderio do seu senhor Filemon. E ele foge e vai para Roma. Roma também era um reduto, por ser uma grande metrópole na época já, ela também era um reduto de antigos escravos fugitivos. As pessoas fugiam e iam para lá tentar uma nova vida, né, num local onde tinha muitas pessoas, onde eles eram desconhecidos. E não se sabe por qual motivo Onésimo vai até Paulo. Aparentemente, a carta não deixa explícito de que ele se tornou prisioneiro também. Mas ele chega até Paulo. E aí nós vamos ver o desenrolar dessa história. Como uma carta direcionada a uma pessoa, e ela é aberta também, ele saúda também a igreja, aos irmãos dali daquela localização, daquela congregação que funcionava ali na casa de Filemon. Aí Paulo, ele saúda a Filemon, saúda a sua esposa e a Arquipo, seu filho, e também saúda ali aos outros irmãos. E aí ele começa a tecer elogios a respeito de Filemon. Filemon era alguém que foi doutrinado por Paulo, um cristão também, alguém que se converteu a Paulo. E quando Paulo fala dele, Paulo fala com muito carinho de Filemon. Paulo fala assim: olha, eu dou graças a Deus, me lembrando de você nas minhas orações. Eu oro por você e dou graças a Deus pela tua existência. Porque assim eu estou ciente do teu amor e da tua fé. Paulo não se cansa de elogiar o procedimento de Filemon. E ele fala da comunhão de Filemon com os irmãos, fala do incentivo que ele dá para a obra do Senhor. E fala também que ele, enquanto esteve perto de Filemon, ele teve grande alegria. Que ele se sentiu amado por Filemon. E ele sabe também que Filemon tem o costume de alegrar o coração dos santos. Então nós entendemos aqui que Filemon era aquele tipo de pessoa que, se você chega perto dela doente, você sai curado. Filemon aparentemente era uma pessoa motivadora. Era aquela pessoa que quando você chegava até ele, ele tinha palavras sábias para dizer.
Ele sabia o que falar, ele falava palavras que enalteciam o seu próximo. Então, quando Paulo tece elogios a ele está falando de um tipo de pessoa muito especial e muito em falta no mercado hoje em dia, né? Muitas vezes, às vezes nós como cristãos, temos aqui um manual de instruções que nos instrui a falar, nos instrui a dizer palavras temperadas com sal, como o próprio Paulo descreve aqui em Colossenses 4, versículo 6. Ele diz, se os irmãos quiserem acompanhar aí, eu acho importantíssimo os irmãos fazerem isso. Colossenses 4, versículo 6, está dizendo aqui: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Filemão deveria ser esse tipo de pessoa. Porque uma pessoa que consegue animar o coração de outra é a pessoa que tem os seus lábios cheios de palavras agradáveis. É alguém que aprendeu, que entendeu o propósito do Senhor. Alguém que tinha as suas posses, porém ele a utilizava também como evangelizador. Muitas vezes não, ele não ia, mas ele era um auxiliador da obra do Senhor. E pelos escritos nós entendemos que ele também financiava a obra do Senhor. Era um contribuinte para a obra do Senhor. E aí nós vemos Paulo falando sobre esta pessoa de uma maneira muito íntima. Coisas que nós vemos hoje, as redes sociais cheias, né? As pessoas tecem elogios ali. Em casa, puxando a faca um para o outro. Digamos assim, não é? Na vida real, a vida virtual é linda, maravilhosa, mas a vida real, misericórdia. É uma falsidade tremenda. E Paulo, quando fala desse cara, ele está falando com sinceridade. Ele tece elogios reais. Irmãos, e quando nós falamos de realidade, de vida real, nós estamos falando muito mais do que aquilo que é a aparência. Nada substitui um toque, nada substitui um abraço, nada substitui uma palavra amiga, olho no olho, nada substitui. Existe um estudo que foi feito, e eu não me lembro exatamente a época, isso não é muito antigo, é muito presente, é muito atual este estudo, de pacientes que estavam sentindo dores terríveis. Aí, digamos, pessoas em fase terminal de um câncer, digamos assim. E aí, os médicos separaram uma parte dessas pessoas sendo assistidas, tendo uma pessoa amada do seu lado. Poderia ser o seu cônjuge, o pai ou a mãe ou um dos seus filhos. E enquanto as pessoas estavam sentindo dor, tinha alguém segurando a sua mão. E o outro grupo estava sozinho na sua dor. Aquele primeiro grupo, o grupo A, digamos assim, tinha companhia. O grupo B não tinha companhia. O grupo A tinha alguém segurando a sua mão durante as suas dores. Era incrível a transição de sentimentos, porque existiam eletrodos ali medindo as sensações no momento em que as pessoas eram tocadas, as pessoas que estavam com dor eram tocadas. E se existisse alguém ali segurando a mão delas, a dor, ela era como que dividida. Era amenizada para um e o outro sentia a sua dor também. Existia ali um compartilhamento de sensações. Enquanto que aquele que estava sozinho do grupo B, a sua dor era muito maior por causa da sua solidão. Irmãos, o homem pode inventar o que for. Pode inventar robô, a informática pode ser perfeita, pode inventar tudo o que quiser. Mas nada substitui ao toque humano. Ninguém inventou nada que substitua um abraço. Ninguém inventou nada que substitua uma palavra de ânimo. Ninguém substitui nada disso. Quando Deus criou o ser humano, Deus criou numa perfeição parece que nós temos uma carência um do outro, carência de presença de pessoas, e é exatamente isso que Deus quer. Quando nós falamos de unidade, é justamente isso, juntos, grudados, é exatamente isso. E aí, nós entendemos aqui que Filemão era dessas pessoas que tinham ali algo de importante para oferecer para o outro.
E quando Paulo fala, tece esses elogios, ele tece elogios sinceramente, né? Não era aqueles elogios que a gente coloca lá no Facebook e depois fica murmurando, né, irmãos? A gente vê tanto isso, né? A vida real é a vida real, a vida virtual é totalmente diferente. É linda e maravilhosa. E o Senhor nos chama essa manhã para nós vivermos a realidade. Aquilo que realmente devemos ser. Aquilo que realmente o Senhor requer que nós sejamos. E aí Paulo continua, depois de tantos elogios, Paulo começa a falar qual é o motivo desta carta. E aí Paulo assim, olha, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro em Cristo. Aí Paulo está dizendo o que aqui? Paulo era apóstolo de Cristo, chamado pelo próprio Cristo. Paulo era pastor de Filemon. Então ele está dizendo aqui, trocando em miúdos, olha, como apóstolo de Cristo e como teu pastor, Filemon, eu poderia ordenar você a fazer isso. Eu poderia ordenar você a fazer o que eu vou te pedir agora. Mas eu prefiro solicitar em nome do amor que eu sei que você sente pelo teu próximo. Eu prefiro me colocar numa posição diferente aqui. Numa posição de um velho pastor e agora prisioneiro de Cristo. Paulo era um presidiário aqui. Eu prefiro me colocar nesta realidade. E ele diz, sim, eu te solicito em favor do meu filho Onésimo. Olha só. Ele está falando para um senhor, e está falando de um escravo deste senhor, e está o tratando como filho, porque Filemon também sendo seu filho, agora Onésimo, escravo de Filemon, também filho de Paulo. Olha só. Quando Paulo diz que Jesus, que o Senhor não faz acepção de pessoas, ele está fazendo isso, está dizendo isso. Tanto faz o Senhor como o escravo, Deus trata no mesmo patamar. A importância é a mesma. Independente da vida social, da situação social que nós vivamos, o Senhor nos trata em pé de igualdade para com todos. Não importa a posição social, não importa o jeito que a sociedade veja cada um. Deus trata de igual modo o Senhor e o escravo. Deus trata igual modo uma santa mulher do Senhor quanto uma prostituta que está lá nas esquinas. Deus trata da mesma maneira um homem digno, pai de família, quanto trata um alcoólatra, quanto trata um homossexual. O Senhor é Deus para todos nós. E aí ele diz que gerou Onésimo entre algemas. Veja só. Este filho, ele foi gerado enquanto eu estou aqui, na cadeia. Aí Paulo não perdia tempo, né? Ai, eu estou preso. Ai, misericórdia. A gente vê as cartas lindas de Paulo, as cartas doutrinárias de Paulo, enquanto ele estava preso. Ele se todo o prefácio dessas cartas diz que ele se intitula prisioneiro de Cristo. Ele estava preso nestes momentos. No momento em que ele era impelido pelo Espírito Santo a escrever, a continuar doutrinando o povo, ele estava preso. Ele não estava se fingindo de coitadinho. Ele sabia quem ele era diante de Deus. E aí ele faz aqui um trocadilho com o nome de Onésimo. Onésimo era um nome muito comum naquela época, entre os escravos principalmente. Porque Onésimo significa útil. Era um trabalhador útil para o seu Senhor. E aí Paulo diz assim, olha, antes ele te foi inútil. Por quê? Porque ele fugiu. Deve ter dado um baita prejuízo para Filemon. Né? Imagina você, empresário, tem os seus funcionários. Aí o funcionário resolve fugir. Você não sabe o que aconteceu. Se ele está doente, simplesmente abandonou o serviço naquele dia sem te dar satisfação. Olha a mudança de rotina que você vai ter naquele dia ou naquela semana. Mesmo que ele esteja doente, é uma mudança de rotina. Às vezes você deixa de fazer coisas, trabalhos ficam acumulados
por falta daquele funcionário. E este daqui fugiu sem dar satisfação, porque ele queria ter uma liberdade diferente. E aí Paulo faz esse trocadilho. Olha, ele foi inútil porque ele te abandonou, mas agora, atualmente, ele é muito útil para mim aqui. E para você também ele vai ser útil. Porque além de ter um servo, você tem um servo convertido. Então as suas atitudes já não serão mais como de antes. Existe uma conduta diferente a partir dali. E aí Paulo resolve devolvê-lo. Paulo precisa devolvê-lo. Porque Paulo, sendo presidiário e acobertando um escravo fugitivo, Paulo tinha um problema imenso ali. Paulo já estava por aqui de problemas na sua vida. Agora, uma pessoa que, de acordo com a lei romana, se uma pessoa ela escondesse, digamos assim, um escravo, ela estava enrolada. Ela estava enrolada. Ela poderia ter que pagar pelo preço, o preço daquele escravo. E Paulo, a justiça romana ali não poderia saber nunca que Paulo sabia da existência daquele homem ali. E no entanto, Paulo foi, evangelizou Onésimo e dá um jeito assim, não um jeitinho brasileiro, irmãos, não era essa palavra que eu queria. E Paulo visualiza a maneira de fazer com que Onésimo volte para o seu senhor. Como eu havia dito, um escravo e o seu senhor, a relação era de propriedade mesmo. Então, se Filemão quisesse, ele poderia mandar matar Onésimo por causa da sua desobediência. Mas Paulo, ele entra como mediador nessa história. E ele diz assim que eu vou enviar ele de volta para você. Sabe? Mas eu não posso enviá-lo de qualquer maneira. Eu preciso resolver esta situação entre vocês dois. Paulo entra como mediador deste conflito entre os dois. Às vezes, quando nós pensamos, é difícil alguém perdoar um ao outro. É difícil perdoar um irmão. É difícil perdoar em um laço familiar. O perdão é algo difícil. Agora você imagina um senhor que de repente não tinha laços afetivos com o seu escravo. Mas pelo tanto que Paulo fala de amor, ele está fazendo Filemão se lembrar que ele é alguém que ama os seus irmãos em Cristo, então ele precisa ali se lembrar deste amor para que ele possa receber Onésimo novamente. Para que exista ali uma resolução deste problema. E neste momento, Paulo diz assim: pois eu acredito, no versículo 15 e 16, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Paulo está dizendo assim: eu acredito que ele foi afastado de você por um motivo específico. Quando a gente pensa quando a palavra de Deus nos diz que existe um propósito para todas as coisas debaixo do sol, Paulo está retratando isso aqui. Esse escravo foi parar lá, perto dele. Este escravo, por algum motivo, foi parar nas mãos, foi parar nos braços de Paulo. E Paulo o recebeu, o acolheu. Ele foi um homem transformado pelo poder de Deus. E neste momento, Paulo se lembra de alguém que também se rebelou contra o seu Senhor em alguma época. Paulo se lembra de alguém que também foi rebelde, de alguém que também criou um problema seríssimo entre ele e o seu Deus. E lembra também de um filho que entrou no meio da conversa e disse: eu pago o preço, eu compro esta briga. Paulo, como pastor, entendia o propósito de Cristo. Alguém que entendia
o propósito dele estar ali, naquele momento, e de receber este escravo, e de ter o propósito de devolvê-lo, Paulo sabia que existia um propósito para tudo isso. E que agora, quando ele devolvesse Onésimo para Filemon, ele não mais devolveria aquele escravo fugitivo, mas ele devolveria um homem que foi transformado pelo poder do Evangelho. Quando a palavra de Deus diz que todos nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus, isso retrata a nossa situação de escravos. Antes nós éramos escravos do pecado. Já fomos miseráveis, piores do que qualquer outro, ou no mesmo patamar de qualquer outro pecador. Mas Cristo, alguém veio e pagou o preço por nós. Olha, ele não merece, mas eu vou pagar o preço por ele. Eu vou restaurá-lo. Eu vou trazer de volta. Eu vou trazer de volta a comunhão do ser humano para com o Pai. Aquele que se rebelou contra Deus. Nós tivemos um mediador. E Paulo entende isso. Paulo entende este propósito. E no entanto ele diz aqui: olha, se você me considera companheiro, recebe Onésimo. Sabe, se ele te deve alguma coisa, se ele te roubou, ou se foram só os prejuízos causados pela falta dele aí na tua obra, coloca na minha conta. Eu pago por isso. Sabe? Agora lembra também que você deve a tua própria vida a mim. O teu resgate, este Senhor que você conhece hoje, fui eu que te apresentei. Então o teu tratamento para com o Onésimo precisa ser diferente. Precisa ser digno. Precisa ser diferente daquele de um senhor para com o seu escravo. A Bíblia não está relatando que Paulo estava dizendo para Filemon dar a liberdade para Onésimo, para deixá-lo ir. Mas está dizendo para recebê-lo de volta. Agora, neste caso, não só como o seu servo, não mais como o teu escravo, mas aí como alguém que partilha da mesma fé. É uma resolução muito complicada se a gente for analisar. Porque quando a gente começa a pensar muitas vezes na nossa miséria enquanto seres humanos, aí o Senhor nos trouxe, né? Nos resgatou, deu um banho, deu roupas novas, deu um anel. E aí quando nós vemos o outro, às vezes tropeçar e cair, enchemos as nossas mãos de pedras, né? Aí voltamos. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Mas aquilo que Cristo fez por nós, quem é que merecia? Alguém daqui merecia? Nós não merecíamos. Isso nós precisamos nos lembrar diariamente. Se nós estamos aqui hoje, é porque alguém pagou um preço. É porque alguém morreu. É por causa disso que nós estamos aqui. E aquele que morreu por mim, por você, morreu por toda a humanidade. Morreu por todos aqueles que se chegarem, tanto o servo quanto o Senhor. Nós passamos da condição de escravos do pecado para a gloriosa luz do Senhor. E continuamos suscetíveis a tropeços, a quedas, porque o nosso corpo não foi glorificado ainda, né? Ainda estamos aqui, lutando. E muitas vezes
negligenciamos essa nossa estadia por aqui. Muitas vezes ficamos achando que é brincadeira isso tudo que nós vivemos aqui. A palavra de Deus diz que o inimigo das nossas almas, ele anda em derredor, rugindo como leão, procurando aquele que possa tragar. E se ele encontrar alguém despercebido, com certeza ele vai lá. É presa fácil. É presa fácil. Às vezes a gente fica pensando assim, mas precisa tanta coisa. Precisa tanta oração. Precisa de não sei o quê. Querido, um servo que não tem intimidade com o seu Senhor, ele é uma presa fácil. Aquilo que é do mundo, o mundo jaz no maligno. A palavra do Senhor já diz isso. Mas nós que estamos aqui, nós precisamos entender essa situação, digamos assim. Se nós não tivermos compromisso com Deus, compromisso com a sua palavra, não tivermos uma vida de comunhão e de oração, pode esquecer. Pode esquecer. Nós temos um problema muito sério de levarmos as coisas muito para os extremos. Ou se demoniza tudo, ou então finge que ele não existe. E não é bem assim. Nós precisamos entender as afrontas do mal sobre as nossas vidas. Precisamos entender que se não levarmos uma vida de comunhão, de oração com Deus, nós somos presas fáceis. É duro isso. Não é fácil isso. Não é fácil muitas vezes entendermos essas coisas. Querido, e a oração, estarmos em posição enquanto nós estamos em oração, o Senhor está agindo em nosso favor. Nós não estamos num playground, muito pelo contrário, estamos num campo de batalha. Nós precisamos entender isso nas nossas vidas. A oração nunca é demais. Nós é que oramos de menos e ficamos achando assim, tá bom, não, tá bom não. Não está bom, não é pouco, não é suficiente, não é. Não é. Nós vivemos dias difíceis, dias complicadíssimos. E se não compreendermos isso, a nossa vida vai de mal a pior, e a nossa comunhão com Deus vai que a gente nem percebe. Quando a gente for procurar o nosso Senhor, cadê? Onde já fomos muito longe, estamos muito distantes. Precisamos voltar ao começo para nos encontrarmos com Ele novamente. Questões, irmãos. Essas questões muitas vezes são complicadas. Questões de relacionamentos, elas são complicadíssimas. E o perdão é a pior parte de todas. Porque exige de nós tirarmos o nosso orgulho, renunciarmos ao nosso próprio orgulho, à nossa própria vontade. Às vezes passamos por situações difíceis aqui mesmo. Ano passado mesmo foi meu ano difícil. E muitas vezes eu pensava, meu Deus, o que vai ser agora? Como que vai ser agora? E quando a gente começa muitas vezes a perceber que existe ali a mágoa criando raízes em nosso coração, nós precisamos correr para o Senhor e apresentar diante dele essas questões. Tenho certeza que muitas pessoas não concordaram, não concordam. E muitas pessoas de repente ficaram decepcionadas. E quando eu vim perceber que existia ali alguma raiz de mágoa, alguma coisa que estava me incomodando muito, eu fui falar com o Senhor. Porque isso não pode ser assim, nós temos que ter essa humildade em nossos corações. Somos filhos de sangue. Fomos comprados por um preço muito alto.
E aquilo que era mágoa, o Senhor transforma em amor. Como que é feito isso, não faço ideia. Mas glória a Deus. Glória a Deus por isso. Se estamos aqui hoje, é porque existe amor entre nós. E aquilo que eu falo, existir amor, não quer dizer que não existam problemas. Tiramos isso pelas nossas vidas em família. Amamos um ao outro, mas temos problemas e mais problemas e mais problemas. Mas cabe a nós enxergarmos isso também. Vencer o orgulho. Vencer o orgulho. Vencer o mal. E aí a gente pensa assim. Aí quando não, como eu disse que a gente negligencia o poder do mal, o inimigo começa a trabalhar na mente, no coração, e aquilo enraiza, enraiza. Quando pensa que não, ninguém consegue nem olhar para a cara do outro mais. Vou sair daquela igreja porque eu não suporto. Está perdendo, querido. É uma grande perda, principalmente para quem vai. Uma grande perda para quem fica. Alimentar essas coisas é pior. Não existe nada pior do que alimentar mágoas. E mágoas, isso vai crescendo, isso vai crescendo. E aí? E onde existe a mágoa, existe uma raiz do mal que precisa ser quebrada. E se ela não é quebrada, ela vai crescendo. E aí o mal é que vai transparecendo. O mal é que vai aumentando. Se somos servos do Senhor, entendemos esta obra da redenção. Entendemos que não merecíamos. Mas precisamos entender também que o outro também não merecia, o outro me feriu, ele também não merecia, eu não mereço. E aí? Então vamos acabar com esse problema logo, não é? Botar o assunto embaixo dos nossos joelhos e pedir para o Senhor tratar. Não podemos viver assim. Esta é a realidade. Sabe? E Paulo diz no imperativo aqui, recebe-o. Recebe como se fosse a mim mesmo. Sabe? O que ele deve para você, coloca na minha conta. Sabe? Reanima o meu coração em Cristo. Sabe? Afirma que você vai fazer isso. Sabe? Paulo ainda diz aqui no verso 21. Eu estou certo da tua obediência. E eu te escrevo de próprio punho aqui. Ainda mais sabendo que você fará muito mais do que aquilo que eu estou te pedindo. Olha só. Olha só. A gente consegue verificar também nessas palavras que Paulo ele joga uma responsabilidade para Filemon. Paulo não manda, Paulo não ordena exatamente, a princípio. Mas quando ele diz no imperativo, olha, faça. É uma ordenança meio que velada. Aqui no comentário diz que ele entende a obediência de Filemon. Entende que Filemon ama. Então por isso que ele vai receber Onésimo de volta. E vai quebrar esta situação. E não vai fazer nada de mal para Onésimo. E também não vai colocar a polícia no encalço de Paulo, né? O Paulo já estava com a vida bem enrolada, sendo prisioneiro. E ainda fala mais, olha. E ao mesmo tempo, me prepara uma pousada, porque logo eu vou ir te visitar. Logo eu vou ir para visitar, para ver como é que estão as coisas. Né? Paulo tinha certeza disso, querido. Tudo que Paulo passava na sua vida, Paulo encontrava os propósitos. Paulo encontrava os porquês. E Paulo sabia que ia passar. Paulo sabia que em breve ele sairia dali. Paulo sabia exatamente. Ele tinha tanta certeza, né, do Senhor que ele servia, que não importava a situação do momento. O que ele enxergava algo muito maior. É isso que muitas vezes falta a nós. Estamos aqui dentro de uma igreja, dentro de um templo, pregamos, ouvimos a palavra todos os dias. Mas aí quando nós vamos enxergar os propósitos, nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos ver aquilo que está diante dos nossos olhos.
Mas o propósito maior, que é a unidade em Cristo, muitas vezes nós não vemos. Ou fingimos que não vemos. Nós cantamos aqui que se vivemos em santa união, se vivemos em unidade, né? Será que é isso mesmo? Jesus, suave e meigo, ensina-nos a amar. E como tu sejamos também no perdoar. Ah, quanto carecemos auxílio do Senhor. Unidos supliquemos a Deus por este amor. A gente fala de amor como se amor fosse alguma coisinha banal, né? Alguém que amou a ponto de morrer, a ponto de ter coragem de deixar a sua glória no céu e vir aqui para ser açoitado, ser morto. Às vezes a gente nem dá valor, tanto valor a este sacrifício. Mas precisamos, né, entender isso de uma vez por todas. Aquilo que o Senhor Jesus fez por mim, por você, Ele fez também por aquele que de repente você tenha alguma mágoa, que você tenha, vamos falar muito pior do que isso, tenha ódio. Tenho certeza que isso não acontece aqui, irmãos. Mas vamos pensar. Vamos ser mais racionais. Falar palavras de ânimo. Ser motivadores, assim como Filemão era. Como Paulo era. Animar os corações. Ter palavras temperadas com sal. Palavras que transbordem vida para o nosso próximo. É isso que o Senhor quer de nós. Que sejamos instrumentos dEle, onde quer que nós andemos, por onde a gente for, que sejamos seus instrumentos. É para isso que o Senhor nos chamou aqui, né? Onésimo tinha sido inútil, mas agora, para Paulo, ele era muito útil. Nós somos úteis na casa do Senhor. Todos nós somos úteis na casa do Senhor. E que o maior de todos seja o amor. O amor fraternal entre nós. Que vivamos como unidade. Como unidade do corpo de Cristo. Amém? Vamos orar? Passa a oportunidade para o nosso pastor, a Jadil. Que o Espírito Santo continue falando aos corações nesta manhã.